Olá, queridos, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui com você mais uma vez, em mais uma semana, compartilhando da palavra de Deus, daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Eu sou Anderson Lucas, temos estudado Romanos capítulo 8, temos estudado vários textos de Romanos, né? Mas desde que eu cheguei no capítulo 8 eu não consegui sair desse capítulo, porque ele é um capítulo muito rico em muitas informações do Evangelho, muitas informações que servem para a nossa salvação, onde Paulo ele começa dizendo que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tem um vídeo nosso que fala sobre isso, eu vou deixar os links anteriores aqui na descrição. Tem um vídeo que nós falamos onde começa o pecado começa na nossa mente, tudo isso a respeito do capítulo 8 de Romanos. No vídeo anterior, nós falamos sobre escravidão, adoção e herança. E eu quero continuar falando sobre essa filiação, porque é algo muito forte. Então, o tema desse vídeo de hoje é privilégios de ser filho. Existem alguns privilégios concedidos a nós por ser filhos de Deus, por sermos guiados pelo Espírito Santo, conforme falamos no vídeo anterior. E eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Lemos aqui a versão NVI. Conforme temos falado, querido, já nascemos em pecado. Nós nascemos no pecado. Nós não nascemos já tendo um relacionamento de intimidade com Deus. Isso é adquirido a partir do momento que somos adotados como filhos. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, somos pecadores. E como pecadores, existe uma consequência que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, nós cremos em Cristo. Nós que cremos em Cristo passamos a ser filhos e temos a vida eterna como filhos de Deus. Mas além disso, nós temos alguns privilégios e é sobre isso que nós vamos estar tratando aqui nesse vídeo. Alguns privilégios de ser filho. E o primeiro privilégio de ser filho de Deus é a confiança. Por exemplo, um empregado obedece ao patrão por medo de ser castigado ou medo de ser demitido. Na época que a Bíblia foi escrita era usado o termo escravo. Os escravos, haviam escravos naquela época. O escravo obedecia porque senão ele era chicoteado, senão ele apanhava. Um empregado hoje, um funcionário, ele obedece porque ele precisa do emprego, ele precisa do pagamento, ele precisa do seu salário. E se ele não fizer o seu trabalho corretamente, ele é demitido. Jesus conta, lá em Lucas 15, a história do filho pródigo. O filho pródigo, acredito que todos já conhecem essa história. Ele sai de casa, ele gasta tudo o que ele possuía. E quando ele está na pior, ele se lembra de que os próprios empregados do pai, eles tinham comida à vontade, e ele faz um plano de voltar até o pai e de pedir para ser tratado como um dos empregados. Aquele filho, ele estava com medo de voltar e pedir para ser filho. Tem um vídeo meu explicando, fazendo toda a exegese da história do filho pródigo. Aquele filho, ele era dado como morto. Até um funeral simbólico era feito para ele. Ele de maneira nenhuma poderia voltar, ele poderia ter sido apedrejado, o pai poderia mandar bater muito, ou talvez até matar aquele filho, segundo a sociedade daquela época. Mas não foi essa a atitude do pai. Porém, o que eu quero chamar a atenção é para a atitude do filho. Eu quero ser pelo menos como um empregado, obediente. Nós temos a confiança de que nunca vamos deixar de ser filhos, assim como o filho pródigo não deixou de ser filho. Sabe por quê, querido? Nós fomos Quando fomos adotados, o Pai,
assumiu a nossa dívida com o pecado. E Deus envia Jesus para morrer por mim e por você, assumindo toda a nossa dívida. Então, querido, o filho, ele obedece ao pai, ele não obedece por medo. Nós não obedecemos a Deus por medo, mas por amor, por tudo aquilo que o pai fez quando nos adotou. Nós estávamos perdidos, estávamos na lama, no lamaçal do pecado, e o pai nos limpou, o pai nos adotou, o pai nos fez herdeiros. E agora, por amor nós obedecemos ao pai. Um outro privilégio de filho é a autoridade. Um escravo ou um empregado, ele somente obedece, ele só pode obedecer, ele não toma decisões, ele não faz nada disso. Se ele toma alguma decisão é porque o seu patrão mandou que ele tomasse alguma decisão. A decisão dele está subordinada à decisão do seu patrão, do seu chefe. Abaixo dos pais, os filhos têm autoridade na casa, não o escravo, não o empregado. Os filhos, sim, têm autoridade. E Deus nos dá essa autoridade. E carregamos a honra do nome do Senhor. Carregamos a honra de sermos chamados filhos de Deus. Veja bem, o filho pródigo em seu retorno, ele fala: faze-me como um dos seus empregados. E o pai, na mesma hora, manda colocar sandálias nos pés dele. O empregado ou um escravo naquela época andava descalço. O pai manda colocar um anel, privilégio de filho, privilégio de gente que era da família, usava o anel da família. O pai manda colocar um anel no dedo daquele filho, dizendo: você não será escravo, você não será empregado, você é filho e a sua posição de filho está mantida. Um outro privilégio que nós temos quando somos filhos de Deus, adotados pelo Pai, é a intimidade. Porque Paulo ele fala Abba, Pai. Abba, em aramaico, era traduzida por papai ou paizinho. Demonstra a intimidade de uma criança com o seu pai. Essa expressão de intimidade, paizinho, papai, essa é a expressão que devemos utilizar ao tratar o Senhor com carinho, com intimidade de quem ama. Martin Lloyd-Jones, ele diz que Paulo, ele sugere um conhecimento real e íntimo com o Senhor. Não é um Deus distante. Oh, o Deus que está lá em cima, todo-poderoso, sim, ele está lá em cima, ele é todo-poderoso. Mas Paulo, quando ele fala, clamamos, Abba, Pai, ele diz, Paizinho, Pai amoroso, é um tratamento íntimo e é um clamor. É um clamor. É a inocência da criança que ama o seu pai, que anseia por ver o seu pai, que anseia por estar com o seu pai. Essa é a intimidade, que é esse privilégio maravilhoso de ser filho de Deus, de termos sido adotados e somos herdeiros do Senhor. E o outro privilégio, o último que eu quero falar nesse vídeo com você, é a segurança. Romanos 8:16, que nós lemos, o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Timothy Keller fala que o termo grego para testemunha ou dar testemunho vem da palavra martíria, de onde vem a palavra mártir. Originalmente significa a testemunha acima de qualquer suspeita. É aquela testemunha que resolve um caso difícil. Tipo, por exemplo, olha, eu estava lá e essa pessoa é inocente. É aquela testemunha que se coloca no local para poder defender o réu. E Paulo coloca o Espírito Santo como essa testemunha. Ele testemunha em nosso espírito que nós somos filhos. Então, dentro de você, você precisa ter essa certeza, essa convicção de que você é filho gerado de Deus. Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E se existe alguma dúvida, busque
ter essa certeza dentro de você. Nós somos culpados por causa da nossa humanidade, por causa do que lemos lá no início, que todos somos pecadores, estamos destituídos, afastados, distantes da glória de Deus, mas fomos adotados. Você foi adotado como um filho, como um herdeiro, e nós temos o Espírito Santo como testemunha. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus fala assim: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Só uma reflexão, a palavra conselheiro aqui, em algumas versões da Bíblia está escrito consolador. A palavra original no grego é parakletos, que significa consolador, conselheiro, ajudador, auxiliador, advogado. Eu vou ler para você o que está escrito no dicionário sobre paracletos, sobre a tradução de paracletos: chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, ou seja, advogado, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, é um intercessor. Quando Jesus fala, eu vos enviarei um outro conselheiro ou um outro consolador, ele está falando do Espírito Santo, que é esse consolador, que é esse amigo, é esse advogado, é esse que nos faz sentir que somos filhos de Deus, filhos amados do Pai, herdeiros, adotados, porém herdeiros de todo o nome do Pai. Herdeiro de tudo que o Pai tem de melhor para mim e para você, principalmente na vida eterna. Eu não estou nem falando daqui, dessa terra, porque a Bíblia também diz que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por dificuldades, faz parte da queda, lá de Gênesis. Passar dificuldades, sofrer algumas coisas, é a nossa condição de pecador. Mas a eternidade é a promessa, é a herança para a qual você e eu fomos chamados. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado aqui foi a mesma escrita lá atrás, paracletos. É a palavra que nós traduzimos aí e demos o significado no dicionário. Querido, como filho, não existe condenação. Como está lá em Romanos 8:1. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação quando você tem o Espírito Santo, quando você está em Cristo. Jesus é a nossa salvação. Temos o Espírito como testemunha, conselheiro e advogado. Você é filho de Deus. Deus te abençoe.